A arte da nobreza e os erros que podem destruir seu legado. Você está prestes a embarcar em uma jornada rara e poderosa. Não é apenas um audiolivro que traz conhecimento. É um espelho que reflete sua essência, suas ações e o impacto que elas deixam no mundo. A arte da nobreza fala diretamente àqueles que sabem, no fundo, que ser simplesmente bom não é suficiente. É preciso ser grandioso. Mas aqui está a verdade. Grandeza não é um caminho reto. É um equilíbrio delicado, uma dança entre intenção e ação, entre virtudes e escolhas. E infelizmente não é apenas o esforço que importa. Muitos se esforçam, mas poucos chegam ao destino que desejam. Por quê? Porque os erros, muitas vezes invisíveis e sutis, se infiltram em nossas vidas e sabotam nossos melhores esforços. Os erros que podem destruir seu legado são os mesmos que você talvez já tenha ignorado. A palavra impensada, a decisão egoísta, o desvio pequeno que parecia inofensivo na hora. Mas eles crescem, se acumulam, e antes que você perceba, tudo o que foi construído começa a ruir. E é exatamente por isso que este audiolivro é tão essencial. Não estamos aqui para julgar o que você fez ou deixou de fazer. Estamos aqui para iluminar os caminhos que podem fortalecê-lo e os becos sem saída que você deve evitar. Estamos aqui para lembrar que a verdadeira nobreza não é um destino, mas um processo contínuo de autotransformação. Quando falamos em nobreza, não estamos nos referindo à riqueza material ou à fama passageira. Estamos falando de algo muito mais profundo. O compromisso de viver uma vida alinhada com valores, de construir algo que transcenda o tempo, de inspirar outros a seguir o mesmo caminho. Este é o cerne da arte da nobreza. E há um segredo que você descobrirá ao longo deste audiolivro. Os erros, por mais devastadores que sejam, não precisam ser o ponto final da sua história. Cada erro é uma oportunidade de aprendizado, uma chance de se levantar mais forte e mais sábio. Ouça com o coração aberto e a mente atenta. Cada capítulo foi cuidadosamente desenhado para guiá-lo, passo a passo, a reconhecer os erros, corrigir os desvios e consolidar as virtudes que fazem um legado durar. Aqui você encontrará histórias que o inspirarão, reflexões que o desafiarão e exercícios que transformarão sua vida, se você os levar a sério. Não basta ouvir, é preciso agir. Então respire fundo e prepare-se para mergulhar em sua própria jornada de nobreza. Porque no final, não é apenas sobre evitar erros ou alcançar sucesso. É sobre deixar um legado que seja tão inabalável quanto o caráter de quem o construiu. Bem-vindo à arte da nobreza. Que esta jornada transforme não apenas sua vida, mas também a daqueles que o cercam. Porque o que você constrói hoje não pertence apenas a você, pertence ao futuro. Essa continuação reforça a conexão emocional e o tom inspirador do audiolivro, ao mesmo tempo em que destaca a relevância do título e o impacto do conteúdo. O que você achou? Algum ponto que gostaria de ajustar ou explorar mais? Estrutura expandida do guia. 1. Introdução. O chamado à nobreza. O contextualização do versículo tema. O porquê a nobreza de propósito é relevante hoje? Segundo capítulo 1. O que é nobreza? O redefinindo nobreza no mundo atual. Ou os princípios básicos de uma vida nobre. Terceiro capítulo 2. Identificando seus valores, o como descobrir os valores que guiam sua vida. O exercícios práticos para clarificar seu propósito. Quarto capítulo 3. Planejando com propósito. A importância de ter metas alinhadas com seus valores. O estratégias para um planejamento nobre e eficaz. Quinto capítulo. 4. Ação. O caminho para a nobreza, o transformando planos em ações concretas. O como dar pequenos passos com impacto significativo. Sexto capítulo. 5. Nobreza nos relacionamentos. O cultivando relacionamentos baseados em respeito e integridade. O como inspirar outros com suas ações nobres. Sétimo capítulo. 6. Superando obstáculos. O lidando com desafios sem comprometer seus valores. A importância da paciência e da resiliência. Oitavo capítulo. 7. Resiliência e firmeza.
O permanecendo constante em meio às mudanças. O como desenvolver a força para seguir em frente. Nono capítulo. 8. A nobreza da humildade. O como a humildade fortalece o caráter nobre. O exemplos de humildade em ação. Décimo capítulo. 9. Nobreza na liderança. O liderar com propósito e servir aos outros. O princípios de liderança inspirada pela nobreza. 11º capítulo. O legado da nobreza, o construindo um impacto duradouro. O reflexões sobre o que você deixa para o mundo. 12ª conclusão. Vivendo o chamado à nobreza, o resumo dos aprendizados e um chamado à ação. Uma inspiração final para os leitores seguirem uma jornada nobre. Cada capítulo pode incluir exemplos, reflexões práticas e exercícios para ajudar o leitor a internalizar e aplicar os princípios discutidos. Por onde você prefere começar? Introdução, desenvolvimento de um capítulo específico ou detalhes de um tema. Capítulo 1. O que significa ser nobre? Hoje vivemos em um mundo em constante transformação, onde valores e princípios são frequentemente desafiados por avanços tecnológicos, pressões sociais e a busca incessante pelo sucesso imediato. Neste cenário, o conceito de nobreza, tradicionalmente associado a títulos e linhagens, precisa ser ressignificado. Ser nobre hoje é mais do que herdar um sobrenome ou uma fortuna. É possuir um caráter elevado, orientado por valores que promovem o bem maior. A origem da nobreza e seus significados. Para entender o que significa ser nobre hoje, é importante explorar a origem e a evolução de algumas palavras-chave que compõem a ideia de nobreza. Projeta, derivado do latim proicere, que significa lançar adiante, indica o ato de planejar com intenção e visão, essencial para quem busca construir um legado. Coisas, origina-se do latim causa, que inicialmente significava razão ou causa, e evoluiu para designar algo genérico. Isso reforça a importância de dar sentido ao que projetamos e criamos no mundo. Graças, do latim gratia, que significa favor ou benevolência, simboliza a conexão entre intenção e reconhecimento. A gratidão é uma expressão essencial de nobreza. Feitos, proveniente do latim factus, particípio passado de facere, fazer, representa as realizações concretas que traduzem intenções em impacto. Permanece, do latim permanere, completamente ficar, denota estabilidade e constância, qualidades que definem a essência de um caráter nobre. Firme, originado do latim firmus, que significa seguro ou estável, simboliza a resiliência necessária para sustentar valores e princípios diante das adversidades. Valores que definem a nobreza. A verdadeira nobreza está enraizada em virtudes universais que resistem ao teste do tempo e das circunstâncias. Entre esses valores destacam-se 1. Integridade, a capacidade de manter-se fiel aos seus princípios, mesmo diante de pressões externas. A integridade é a base de qualquer relação de confiança, seja no campo pessoal ou profissional. Segunda, empatia, compreender e respeitar as perspectivas e necessidades dos outros. Um nobre moderno reconhece a interdependência das pessoas e age com compaixão. Terceira, resiliência, a habilidade de enfrentar adversidades sem comprometer seus valores. Ser nobre hoje exige força interna para superar desafios com dignidade. Quarta, responsabilidade, entender que cada ação tem consequências e agir de maneira a contribuir positivamente para o mundo ao seu redor. Quinta, gratidão, valorizar as oportunidades, relações e experiências que enriquecem a vida. A gratidão reforça a conexão com o presente e amplia a capacidade de retribuir. Exemplos práticos de nobreza, no dia a dia ser nobre. Hoje não significa realizar feitos grandiosos que ganhem manchetes, mas sim demonstrar princípios elevados em pequenos atos cotidianos. Aqui estão alguns exemplos. No trabalho, um líder que assume a responsabilidade por erros da equipe, em vez de culpar os subordinados, demonstra nobreza de caráter. Na família, um pai ou mãe que escuta atentamente seus filhos
e busca orientá-los com paciência e amor, age de forma nobre. Na comunidade, voluntários que dedicam tempo e esforço para melhorar a vida de outros representam a essência da nobreza moderna. Na convivência social, alguém que escolhe não revidar com hostilidade em um conflito ou que defende aqueles que não podem se defender, manifesta um caráter nobre. Refletindo sobre suas intenções e ações, a nobreza começa no coração e se manifesta nas escolhas que fazemos diariamente. Pergunte-se: minhas ações refletem os valores que eu prezo? Estou agindo de maneira coerente com minhas convicções? Tenho priorizado o impacto positivo que posso causar no mundo? Essas reflexões são essenciais para alinhar suas intenções com suas ações. Ao cultivá-las, você desenvolve um senso mais apurado de responsabilidade e propósito. O desafio de ser nobre. Hoje, no mundo contemporâneo, o caminho da nobreza pode parecer solitário. Vivemos cercados por mensagens que exaltam a autopromoção, o consumo desenfreado e a busca por resultados imediatos. No entanto, é justamente em meio a esse caos que a verdadeira nobreza se destaca. Ser nobre hoje significa ser uma força de equilíbrio e inspiração. Significa viver com a consciência de que nossas escolhas ecoam além de nossas vidas, afetando gerações futuras. E, acima de tudo, significa abraçar a responsabilidade de ser um exemplo de virtude em um mundo que tanto precisa dela. Neste capítulo, começamos a jornada de redescoberta da nobreza. Ao longo deste livro, exploraremos como evitar os erros que podem comprometer seu legado e como construir uma vida que inspire e enobreça não apenas a si mesmo, mas também aqueles ao seu redor. A armadilha da aparência. Quando a nobreza é apenas superficial. Em um mundo saturado por imagens e percepções idealizadas, há um risco crescente de confundir aparência com essência. Muitos se esforçam para parecer. Capítulo 2. Projetando coisas nobres. A importância de planejar com propósito. A verdadeira nobreza não é fruto do acaso, mas de um planejamento intencional que reflete valores elevados e objetivos claros. Projetar coisas nobres significa agir com propósito, alinhando metas pessoais e coletivas a princípios éticos e duradouros. Nesse processo, o planejamento se torna um instrumento essencial para transformar intenções em realizações concretas. Ao longo da história, grandes realizações surgiram de visões nobres que foram cuidadosamente planejadas. Pense em líderes que, guiados por ideais de justiça e progresso, influenciaram gerações com seus atos. No entanto, mesmo nos pequenos atos do dia a dia, a capacidade de projetar algo com intenção e dedicação reflete uma nobreza que pode mudar vidas. A conexão entre propósito e legado. Um projeto nobre é aquele que transcende o egoísmo e busca um impacto positivo no mundo. Para isso, é essencial que as intenções sejam claras e os valores que as sustentam sejam firmes. Quando você planeja com um propósito maior, cada passo dado é um movimento em direção a um legado significativo. A importância de planejar com propósito. Projetar coisas nobres é mais do que estabelecer metas. É alinhar seus objetivos às suas convicções mais profundas e aos valores que você deseja refletir no mundo. No centro desse planejamento está o propósito, uma força motriz que transforma ideias em ações significativas. Sem um propósito claro, até as metas mais ambiciosas podem perder sua relevância ou impacto. Planejar com propósito significa: 1. Refletir sobre suas intenções. Pergunte-se por que deseja realizar algo e como isso se alinha à sua missão de vida. 2. Pensar no impacto. Considere como seus projetos beneficiarão não apenas você, mas também aqueles ao seu redor. Terceiro, focar na consistência. Um plano nobre não é apenas ambicioso, é consistente com os princípios que você defende. Por exemplo, ao planejar ajudar uma comunidade carente, não basta oferecer recursos. É necessário pensar em soluções sustentáveis que fortaleçam a dignidade e a autonomia das pessoas envolvidas. Ferramentas para definir metas nobres. Definir metas nobres requer mais do que entusiasmo. É necessário utilizar ferramentas que ajudem a clarificar, priorizar
e realizar seus objetivos. Aqui estão algumas técnicas eficazes. 1. SMART. Específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Certifique-se de que suas metas sejam claras e passíveis de acompanhamento. Por exemplo, em vez de dizer, quero ajudar os outros, estabeleça, vou organizar um evento comunitário para arrecadar alimentos no próximo mês. Segundo mapa de sonhos, crie um quadro visual com imagens, frases e gráficos que representem suas metas. Esse recurso ajuda a manter seu foco nas coisas nobres que deseja realizar. Terceiro, método das 5 perguntas. Pergunte-se, por quê? 5 vezes para entender as motivações mais profundas por trás de seus objetivos. Por exemplo, por que quero aprender a liderar? Pode levar a resposta para inspirar outros a alcançarem seu potencial. Quarta, revisões periódicas. Reserve tempo para revisar e ajustar suas metas, garantindo que elas permaneçam alinhadas aos seus valores e propósitos. Exercícios práticos para aplicar o conceito. Para transformar essas ideias em ação, experimente os seguintes exercícios. 1. Diário de propósito. Dedique 10 minutos diários para escrever sobre seus objetivos e como eles se conectam ao seu chamado nobre. Pergunte-se: o que posso fazer hoje para dar um passo em direção a eles? Segunda sessão de planejamento semanal. Separe 30 minutos a cada semana para revisar suas metas e estabelecer prioridades. Use essa sessão para identificar um ato nobre que você possa realizar nos próximos dias. Terceiro, feedback de confiança. Compartilhe seus planos com alguém de confiança que possa oferecer perspectivas construtivas e ajudar você a se manter no caminho certo. Quarto, desafio dos 30 dias. Escolha uma meta nobre e comprometa-se a trabalhar nela consistentemente por 30 dias. Registre seu progresso e as lições aprendidas. Perguntas para refletir. Qual é o impacto que eu quero causar no mundo? Minhas metas atuais estão alinhadas com os valores que considero importantes? Estou disposto a sacrificar o superficial pelo que é realmente essencial? Ferramentas para definir metas nobres. Definir metas não é apenas um processo técnico, é um ato de autoconsciência e compromisso. Aqui estão algumas ferramentas práticas que podem ajudar. 1. Mapa de valores. Crie um diagrama que conecte suas metas aos valores que você deseja viver. Por exemplo, se integridade é um valor central, como suas metas refletem isso? Segunda, análise de impacto. Antes de iniciar qualquer projeto, pergunte-se: o quem será beneficiado por isso? Existe algum risco de causar danos? Como este projeto contribuirá para meu legado? Exercícios práticos para aplicar o conceito. 1. Crie uma declaração de propósito. Escreva em uma frase curta e impactante o que você deseja alcançar com sua vida. Essa declaração deve ser revisitada frequentemente para garantir que suas ações estejam alinhadas com ela. Exemplo: quero inspirar as pessoas ao meu redor a buscar a excelência com integridade e compaixão. 2. Defina uma meta nobre. Escolha uma área da sua vida, profissional, pessoal, espiritual, e defina uma meta que reflita um impacto positivo. 3. Planejamento semanal com intenção. Ao começar a semana, reserve 30 minutos para planejar suas atividades. Pergunte-se: minhas tarefas refletem meu propósito? Como posso incluir ao menos uma ação nobre nesta semana? Quarto, reflita sobre um projeto passado. Escolha um projeto que você realizou recentemente e avalie. Ele estava alinhado aos meus valores? O impacto foi positivo ou deixou algo a desejar? O que eu poderia ter feito diferente para torná-lo mais nobre? Histórias inspiradoras. Nobreza em ação. Marie Curie dedicou sua vida à pesquisa e ao bem da humanidade, mesmo enfrentando preconceitos e riscos à saúde. Seu legado científico é um exemplo de como metas nobres podem transformar o mundo. Nelson Mandela planejou sua vida com o objetivo de libertar um povo, mesmo enfrentando décadas de prisão. Sua resiliência e dedicação
São lições de como a nobreza nasce de metas claras e valores inabaláveis. Conclusão do capítulo: projetar coisas nobres é uma combinação de planejamento estruturado e intenção pura. Ao definir metas alinhadas aos seus valores e agir de forma deliberada, você transforma sonhos em realidade e deixa um legado que transcende o tempo. Mais do que isso, você se torna um exemplo vivo de que a nobreza não é apenas um ideal, mas uma prática diária. No próximo capítulo, exploraremos como os feitos nobres sustentam a firmeza de caráter, criando uma base sólida para enfrentar os desafios da vida. Capítulo 3: Planejando com propósito. A importância de ter metas alinhadas com seus valores. O planejamento com propósito é a base para uma vida significativa e impactante. Alinhar suas metas àquilo que você valoriza ajuda a manter o foco e garante que suas ações reflitam o que é mais importante para você. Quando há coerência entre o que você acredita e o que você busca, a jornada se torna mais satisfatória e as conquistas ganham mais sentido. Ter metas alinhadas aos valores pessoais promove clareza e direção, evitando o desperdício de esforço em objetivos que não trarão realização verdadeira. Ao priorizar o que é essencial, você também encontra forças para enfrentar desafios, pois sabe que está caminhando por algo que realmente importa. Estratégias para um planejamento nobre e eficaz. 1. Defina o porquê. Antes de criar um plano, pergunte-se qual é o impacto que deseja gerar. Entender a razão por trás de cada meta ajuda a fortalecer sua determinação e aumenta a probabilidade de sucesso. 2. Priorize. Qualidade sobre quantidade. Em vez de se sobrecarregar com várias metas, concentre-se naquelas que realmente fazem diferença. Planejar com foco torna mais fácil realizar seus propósitos de maneira eficaz. Divida em etapas. Metas grandes podem parecer assustadoras, mas ao fracioná-las em partes menores, o processo se torna mais gerenciável. Crie marcos intermediários que permitam acompanhar seu progresso. 4. Estabeleça prazo. Um prazo claro não apenas estimula a disciplina, mas também dá um senso de urgência para avançar. Lembre-se de ser realista ao definir tempos para cada etapa. 5. Use ferramentas de organização. Aproveite recursos como agendas, aplicativos ou listas para acompanhar seus compromissos e tarefas. A organização é essencial para manter o planejamento no caminho certo. 6. Revise e ajuste regularmente. Nenhum plano é imutável. Periodicamente, avalie seu progresso e esteja disposto a fazer ajustes conforme necessário. A flexibilidade permite que você se adapte a novas circunstâncias sem perder o rumo. 7. Celebre. Pequenas conquistas. Reconhecer os avanços, mesmo que pequenos, é fundamental para manter a motivação. Cada passo dado é uma vitória que aproxima você do objetivo final. Exercícios para refinar suas metas. 1. Construa um painel de inspiração. Colecione imagens, palavras ou frases que simbolizem suas metas. Isso mantém suas prioridades visíveis e motivadoras. 2. Reflita sobre seus obstáculos. Identifique os principais desafios que você enfrenta ao perseguir suas metas e crie soluções para superá-los. 4. Crie rotinas baseadas em seus valores. Transforme seus princípios em ações cotidianas. Por exemplo, se você valoriza conexões pessoais, inclua tempo para interações significativas na sua agenda. Conclusão: planejar com propósito não é apenas uma habilidade, é uma atitude que reflete maturidade e compromisso com o que realmente importa. Ao seguir as estratégias apresentadas, você estará mais preparado para construir uma vida repleta de realizações significativas. Lembre-se, o caminho é tão importante quanto o destino. Capítulo 4. Ação, o caminho para ser a nobreza. Transformando planos em ações concretas. Chegou o momento de sair do papel e trazer suas ideias à realidade. Ação é o elo que une intenções e resultados, transformando seus objetivos em realizações tangíveis.
Um planejamento bem estruturado só alcança seu potencial através da execução consistente e consciente. O primeiro passo para materializar suas aspirações é identificar os recursos necessários e superar a inércia. Mesmo os projetos mais grandiosos começam com pequenas iniciativas que, cumulativamente, produzem resultados expressivos. Como iniciar a ação 1? Defina prioridades imediatas. Escolha uma tarefa que represente um marco inicial no seu projeto. Concentre-se em começar com algo simples e gerenciável. Segunda, pratique a constância. Reserve um período fixo para dedicar-se exclusivamente à execução de suas metas. Evite interrupções desnecessárias e mantenha o foco. Terceiro, acompanhe o progresso. Utilize ferramentas para medir os avanços alcançados em cada etapa. Recompense-se ao completar tarefas importantes, estimulando motivação. Pequenos passos, grande impacto. Não subestime o poder de ações aparentemente simples. Cada movimento cria um efeito dominó, gerando um impacto cumulativo que conduz ao crescimento e à evolução. Pequenas escolhas diárias moldam um futuro significativo e coerente com suas aspirações. Exemplos de pequenas ações transformadoras. Dedicar 5 minutos diários para organizar seus compromissos. Reservar uma conversa semanal para alinhar expectativas com seus colaboradores. Contribuir regularmente para uma causa que reflita seus princípios. Superando obstáculos na execução primeiro. Gerencie o medo de falhar. Aceite que errar é parte do aprendizado e refine suas estratégias conforme avança. Neutralize a procrastinação. Divida as tarefas em partes menores para torná-las menos intimidadoras. Cultive a determinação. Lembre-se constantemente do motivo pelo qual você começou e visualize os resultados desejados. A inspiração na ação. Histórias de grandes figuras da história nos mostram como pequenos começos podem levar a realizações extraordinárias. Florence Nightingale revolucionou a enfermagem ao implementar medidas simples de higiene que salvaram milhares de vidas. Mahatma Gandhi demonstrou como pequenas ações pacíficas podem desafiar sistemas inteiros de opressão. Conclusão do capítulo: transformar suas aspirações em realidade exige dedicação e perseverança. A cada passo que você dá, constrói a base de uma vida significativa e cheia de impacto. No próximo capítulo, discutiremos como cultivar relações e conexões que ampliam sua capacidade de gerar mudanças positivas. Capítulo 5. Nobreza nos relacionamentos. Cultivando relacionamentos baseados em respeito e integridade. A nobreza não é uma virtude isolada. Ela encontra sua verdadeira expressão na forma como tratamos aqueles ao nosso redor. Relacionamentos moldados por respeito e integridade são a base de uma vida significativa e de um legado duradouro. Respeito é reconhecer o valor intrínseco de cada pessoa, enquanto a integridade garante que nossas ações reflitam nossos princípios, mesmo em situações desafiadoras. Para cultivar essas qualidades em seus relacionamentos, é essencial praticar a escuta ativa. Ouvir não significa apenas aguardar sua vez de falar, mas sim compreender plenamente o que o outro está dizendo, sentindo e precisando. Quando você realmente escuta, demonstra empatia e cria um ambiente onde a confiança pode florescer. A integridade, por sua vez, manifesta-se na coerência entre o que você diz e o que você faz. Manter promessas, mesmo as pequenas, reforça a confiança e demonstra que você valoriza o outro. Uma vida íntegra nos relacionamentos não é apenas sobre evitar traições, mas também sobre ser um exemplo constante de honestidade e compaixão. Como inspirar outros com suas ações nobres. Inspirar não é impor suas ideias ou forçar uma transformação. É ser um exemplo vivo que encoraja os outros a aspirarem ao melhor de si mesmos. Isso ocorre através de pequenas ações cotidianas que demonstram seu compromisso com valores elevados. Sua conduta, mais do que suas palavras, tem o poder de influenciar profundamente aqueles ao seu redor. Pense na maneira como você reage em momentos de conflito. Uma resposta baseada na calma e no discernimento pode desarmar situações tensas
e mostrar aos outros que existe um caminho mais digno a ser seguido. Além disso, a generosidade é uma ferramenta poderosa. Pequenos gestos, como oferecer ajuda sem esperar nada em troca, criam uma rede de bondade que se espalha para além do que você pode imaginar. Histórias de pessoas que inspiraram através de suas atitudes frequentemente envolvem atos simples, mas profundamente significativos. Considere figuras históricas como Nelson Mandela, que mostrou como o perdão pode transformar sociedades inteiras, ou pessoas comuns que, através de dedicação silenciosa, moldaram positivamente as vidas daqueles ao seu redor. Como inspirar outros com suas ações nobres? Nada motiva mais do que o exemplo. Suas atitudes têm o poder de influenciar positivamente aqueles ao seu redor, servindo de modelo para comportamento virtuoso. A verdadeira inspiração não está nas palavras, mas nos gestos que refletem autenticidade e compromisso. Primeiro, seja consistente. Pessoas se inspiram em quem é confiável. Mostre que suas escolhas estão alinhadas às suas convicções. Segundo, demonstre generosidade. Pequenos atos de bondade têm um impacto profundo. Ajude sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer de contribuir. Terceiro, valorize o potencial dos outros. Incentive e reconheça os talentos daqueles ao seu redor. O elogio sincero é uma ferramenta poderosa para inspirar. Quarta, mantenha a humildade. Grandes líderes não se colocam acima dos outros. Humildade atrai respeito e cria uma atmosfera de cooperação. Conclusão do capítulo. Relacionamentos nobres não são apenas uma meta pessoal, mas um catalisador para a mudança em uma escala mais ampla. Ao cultivar respeito, praticar integridade e inspirar através de ações, você não apenas fortalece seus laços pessoais, mas também deixa um impacto duradouro no mundo. Esse é o verdadeiro poder da nobreza nos relacionamentos. Transformar vidas, uma interação de cada vez. Capítulo 6. Superando obstáculos. Lidando com desafios sem comprometer seus valores. A vida é repleta de desafios, grandes e pequenos, que colocam à prova nossa capacidade de agir com nobreza e manter nossos valores. Momentos de adversidade frequentemente revelam o que há de mais autêntico em cada um de nós, testando não apenas nossa competência para resolver problemas, mas também nossa fidelidade àquilo que acreditamos ser correto. Manter-se fiel aos valores em tempos de dificuldade exige clareza de princípios. Quando confrontado com escolhas difíceis, pergunte-se: essa decisão reflete quem eu realmente sou? Ou estou agindo de acordo com o tipo de legado que desejo construir? Esse tipo de reflexão evita que emoções momentâneas ou pressões externas ditem suas ações. Além disso, encarar desafios com integridade não significa evitar todas as concessões, mas compreender até onde você está disposto a ir sem comprometer aquilo que é essencial para o seu caráter. Definir limites claros para si mesmo é um ato de coragem e uma demonstração de nobreza. A importância da paciência e da resiliência. A paciência é uma virtude frequentemente subestimada, mas é crucial na superação de obstáculos. Ela permite que você enxergue além da frustração imediata e mantenha o foco no objetivo maior. A história está repleta de exemplos de pessoas que alcançaram grandes conquistas porque se recusaram a desistir diante das primeiras dificuldades. A paciência, quando combinada com a ação deliberada, transforma desafios aparentemente intransponíveis em oportunidades de crescimento. A resiliência, por sua vez, é a capacidade de se recuperar e se fortalecer após enfrentar dificuldades. Construí-la envolve aceitar que falhas e reveses fazem parte do processo, mas que eles não definem sua jornada. A cada obstáculo superado, você não apenas se torna mais forte, mas também mais preparado para inspirar outros a fazerem o mesmo. Uma técnica eficaz para desenvolver paciência e resiliência é praticar a gratidão mesmo em momentos difíceis. Reconhecer as lições e oportunidades que surgem com os desafios muda sua perspectiva e permite que você lide com situações adversas com mais serenidade. Lidando com desafios, sem comprometer seus valores. Enfrentar adversidades é parte inevitável da jornada humana.
O que diferencia uma abordagem nobre é a capacidade de lidar com dificuldades sem abrir mão de seus princípios. Manter os valores inabaláveis, mesmo em tempos de provação, é o que define o caráter e fortalece a confiança em si mesmo e nas suas escolhas. Para enfrentar desafios com firmeza. 1. Mantenha a clareza de propósito. Relembre por que você iniciou sua jornada. Uma visão clara ajuda a evitar distrações ou atitudes impulsivas. Segunda, pratique a autoconsciência. Reconheça suas emoções sem permitir que elas controlem suas decisões. A calma e o discernimento fortalecem suas respostas. Terceiro, adote soluções criativas. Obstáculos frequentemente demandam alternativas não convencionais. Busque enxergar cada problema como uma oportunidade para inovação. Quarto, cerque-se de suporte. Confie em uma rede de aliados que compartilhem de seus valores e possam oferecer conselhos ou encorajamento. A importância da paciência e da resiliência. Resiliência é a habilidade de se recuperar rapidamente de situações difíceis. Quando aliada à paciência, torna-se uma força poderosa para superar percalços. Ser paciente não significa esperar passivamente, mas sim perseverar ativamente enquanto confia no processo. 1. Aceite o tempo necessário. Algumas transformações não acontecem da noite para o dia. Respeitar o ritmo natural das coisas evita frustrações desnecessárias. 2. Cultive a força interior. Reserve momentos para reflexão e descanso. Esses intervalos ajudam a recarregar sua energia emocional e mental. Terceiro, celebre pequenos. Progresso. Cada passo à frente é uma vitória. Reconhecer seus avanços, mesmo os menores, reforça sua determinação. Quarto, desenvolva a persistência. Encara os reveses como parte do aprendizado. O fracasso é uma experiência, não uma definição. Conclusão do capítulo. Superar obstáculos não é apenas uma questão de força ou inteligência, mas de constância moral. Ao lidar com desafios de forma alinhada aos seus valores, você não apenas resolve problemas, mas também reforça a base do seu caráter. Paciência e resiliência são os pilares que sustentam essa jornada, transformando dificuldades em trampolins para uma vida mais nobre e significativa. Capítulo 9. Nobreza na liderança. Liderar com propósito e servir aos outros. A liderança nobre não se trata apenas de comandar ou influenciar, mas de inspirar e servir. Enquanto muitos veem a liderança como um privilégio, ela é, na verdade, uma responsabilidade. Liderar com propósito significa alinhar suas ações com valores mais elevados, colocando o bem-estar da comunidade acima de interesses pessoais. Um líder nobre compreende que a verdadeira grandeza vem do impacto positivo que gera. Eles reconhecem que a posição de liderança é uma oportunidade de servir aos outros, guiando-os com empatia e sabedoria. Isso não apenas fortalece os laços dentro de uma equipe ou organização, mas também cria um ambiente onde todos se sentem valorizados e motivados a dar o melhor de si. Princípios de liderança, inspirada pela nobreza. 1. Integridade em todas as decisões. A integridade é o coração da liderança nobre. Um líder que age com honestidade e transparência ganha a confiança de seus liderados. Isso significa fazer o que é certo, mesmo quando não é a escolha mais fácil ou popular. Segunda visão clara e inspiradora. Líderes nobres têm a habilidade de comunicar uma visão que inspire e una. Essa visão é fundamentada em valores que ressoam com todos, criando um senso de propósito compartilhado. Eles mostram o caminho a ser seguido e incentivam cada indivíduo a contribuir com suas únicas habilidades. Terceira, empatia e escuta ativa. A empatia é um traço distintivo da liderança nobre. Um líder eficaz se preocupa genuinamente com os sentimentos, desafios e necessidades dos outros. Ao praticar a escuta ativa, ele demonstra respeito e compreensão, fortalecendo relações e promovendo um ambiente de confiança. Quarta, capacitação dos liderados. Em vez de centralizar o poder, líderes nobres capacitam aqueles ao seu redor. Eles reconhecem o potencial em cada pessoa e investem em seu crescimento,
criando um legado de futuros líderes que também agirão com nobreza. Quinta, resiliência e adaptação. Liderar nem sempre é fácil. Os desafios inevitavelmente surgem, mas um líder nobre enfrenta essas situações com coragem e resiliência. Eles adaptam suas estratégias sem comprometer seus princípios, servindo como exemplo de estabilidade para os outros. A liderança que transforma. A nobreza na liderança não se limita a posições formais de poder. Qualquer pessoa, independentemente de sua função, pode ser um líder nobre ao inspirar aqueles ao seu redor e contribuir para um objetivo maior. Quando incorporamos princípios de nobreza em nossa liderança, criamos comunidades mais fortes e harmoniosas. Essa abordagem transcende o imediatismo de resultados superficiais, focando em um impacto que ressoa por gerações. Liderar com nobreza é mais do que uma escolha. É um compromisso com um mundo melhor. Capítulo 8. A nobreza da humildade. Como a humildade fortalece o caráter nobre. A humildade é uma virtude essencial para aqueles que buscam a verdadeira nobreza. Longe de ser um sinal de fraqueza, ela é a expressão mais pura de força interior. Ser humilde não significa subestimar a si mesmo ou negar suas conquistas, mas sim reconhecer que o valor de um indivíduo vai além de títulos, bens materiais ou feitos pessoais. A humildade é a ponte que conecta a grandeza com a humanidade, permitindo que se cresça sem perder a conexão com os outros. Quando praticamos a humildade, abrimos espaço para o aprendizado. Ao admitir que não sabemos tudo, tornamo-nos receptivos a novas ideias, perspectivas e experiências. Essa atitude não apenas enriquece nosso conhecimento, mas também fortalece nossos relacionamentos, pois demonstra respeito pelos outros e por suas contribuições. Humildade também está intrinsecamente ligada à autoconfiança. Paradoxalmente, quanto mais humildes somos, mais segurança temos em nossa própria identidade. Isso ocorre porque a humildade nos liberta da necessidade de constantemente provar nosso valor aos outros. Em vez disso, focamos no que realmente importa: sermos fiéis aos nossos princípios e contribuirmos para o bem maior. A verdadeira humildade não é performática, ela é autêntica. Ela se manifesta em atitudes cotidianas, como ouvir com atenção, aceitar feedback sem defensividade e reconhecer os próprios erros com graça. Esses atos, aparentemente simples, têm um impacto profundo, não apenas no nosso desenvolvimento pessoal, mas também na maneira como inspiramos os outros. Exemplos de humildade em ação. A história está repleta de exemplos de grandes líderes e figuras influentes que demonstraram humildade em momentos cruciais. Um dos exemplos mais conhecidos é o de Mahatma Gandhi. Apesar de liderar um movimento que transformou o rumo da história, Gandhi viveu de forma simples, sempre enfatizando que seu trabalho era o resultado de uma colaboração coletiva. Sua humildade não apenas fortaleceu sua mensagem, mas também inspirou milhões a segui-lo. Outro exemplo vem de Nelson Mandela. Após passar 27 anos na prisão, Mandela poderia ter emergido com ressentimento ou um desejo de vingança. Em vez disso, ele escolheu a reconciliação. Sua disposição para ouvir e perdoar não apenas o tornou um líder mais eficaz, mas também demonstrou a verdadeira grandeza que vem da humildade. No dia a dia, a humildade pode ser vista em pequenos gestos. Pode ser o líder de uma equipe que atribui o sucesso aos esforços coletivos, ou o professor que aprende com seus alunos. Esses exemplos mostram que a humildade não está limitada a grandes atos ou figuras históricas. Ela é uma escolha que qualquer um pode fazer, independentemente de sua posição ou circunstância. Como a humildade fortalece o caráter nobre. Humildade é um dos pilares mais poderosos de um caráter verdadeiramente nobre. Longe de ser fraqueza, a humildade demonstra uma força interior que valoriza o aprendizado, respeita os outros e reconhece que todos têm algo a ensinar. Ela é o alicerce de relações saudáveis e da liderança que inspira. Primeiro, promove o crescimento pessoal. A humildade permite aceitar críticas construtivas e buscar melhorias contínuas, fortalecendo habilidades e conhecimentos. 2. Fortalece a conexão com os outros. Pessoas humildes ouvem com atenção e demonstram empatia,
criando laços mais profundos e significativos. Terceiro, reduz conflitos. Reconhecer erros e pedir desculpas de forma genuína desarma tensões e abre caminho para resoluções pacíficas. Quarto, fomenta a gratidão. Uma postura humilde reconhece as contribuições dos outros, incentivando um espírito de cooperação e apreciação. Exemplos de humildade em ação. A humildade se manifesta em gestos diários, muitas vezes discretos, mas impactantes. Aqui estão exemplos que mostram como a humildade pode ser aplicada em diversas situações. 1. Reconhecer o esforço alheio. Lideranças que compartilham créditos pelo sucesso de uma equipe não apenas demonstram humildade, mas também motivam e fortalecem seus integrantes. 2. Aprender com os menos experientes. Quando alguém em uma posição de destaque aceita conselhos ou ideias de outros, isso reflete sabedoria e respeito. Terceiro, servir ao próximo. Atos de bondade sem buscar reconhecimento, como ajudar alguém em dificuldade, demonstram humildade em sua forma mais pura. Quarto, admitir limitações. Ser capaz de dizer não sei ou preciso de ajuda é um sinal de coragem e honestidade que inspira confiança. Conclusão do capítulo. A humildade é o alicerce da verdadeira nobreza. Ela nos ensina que o poder de influenciar e inspirar não vem da imposição, mas da empatia, do respeito e da abertura para aprender com os outros. Praticar a humildade fortalece o caráter, promove conexões autênticas e nos permite deixar um legado que transcende a própria vida. Que estejamos sempre dispostos a abraçar a humildade como um guia em nossa jornada para a grandeza. Capítulo 9. Nobreza na liderança. Liderar com propósito e servir aos outros. A liderança nobre não se trata apenas de comandar ou influenciar, mas de inspirar e servir. Enquanto muitos veem a liderança como um privilégio, ela é, na verdade, uma responsabilidade. Liderar com propósito significa alinhar suas ações com valores mais elevados, colocando o bem-estar da comunidade acima de interesses pessoais. Um líder nobre compreende que a verdadeira grandeza vem do impacto positivo que gera. Eles reconhecem que a posição de liderança é uma oportunidade de servir aos outros, guiando-os com empatia e sabedoria. Isso não apenas fortalece os laços dentro de uma equipe ou organização, mas também cria um ambiente onde todos se sentem valorizados e motivados a dar o melhor de si. Princípios de liderança, inspirada pela nobreza. 1. Integridade em todas as decisões. A integridade é o coração da liderança nobre. Um líder que age com honestidade e transparência ganha a confiança de seus liderados. Isso significa fazer o que é certo, mesmo quando não é a escolha mais fácil ou popular. Segunda visão clara e inspiradora. Líderes nobres têm a habilidade de comunicar uma visão que inspire e una. Essa visão é fundamentada em valores que ressoam com todos, criando um senso de propósito compartilhado. Eles mostram o caminho a ser seguido e incentivam cada indivíduo a contribuir com suas únicas habilidades. Terceira, empatia e escuta ativa. A empatia é um traço distintivo da liderança nobre. Um líder eficaz se preocupa genuinamente com os sentimentos, desafios e necessidades dos outros. Ao praticar a escuta ativa, ele demonstra respeito e compreensão, fortalecendo relações e promovendo um ambiente de confiança. Quarta, capacitação dos liderados. Em vez de centralizar o poder, líderes nobres capacitam aqueles ao seu redor. Eles reconhecem o potencial em cada pessoa e investem em seu crescimento, criando um legado de futuros líderes que também agirão com nobreza. Quinta, resiliência e adaptação. Liderar nem sempre é fácil. Os desafios inevitavelmente surgem, mas um líder nobre enfrenta essas situações com coragem e resiliência. Eles adaptam suas estratégias sem comprometer seus princípios, servindo como exemplo de estabilidade para os outros. A liderança que transforma. A nobreza na liderança não se limita a posições formais de poder. Qualquer pessoa, independentemente de sua função, pode ser um líder nobre ao inspirar aqueles ao seu redor e contribuir para um objetivo maior.
Quando incorporamos princípios de nobreza em nossa liderança, criamos comunidades mais fortes e harmoniosas. Essa abordagem transcende o imediatismo de resultados superficiais, focando em um impacto que ressoa por gerações. Liderar com nobreza é mais do que uma escolha. É um compromisso com um mundo melhor. Capítulo 10. O legado da nobreza. Construindo um impacto duradouro. A verdadeira grandeza não está apenas no que conquistamos durante nossas vidas, mas no impacto que deixamos para as gerações futuras. O legado de uma pessoa nobre não é medido apenas por monumentos ou realizações tangíveis, mas pelas vidas que foram tocadas, pelas mentes que foram inspiradas e pelos valores que foram perpetuados. Construir um impacto duradouro exige intencionalidade. Cada decisão, cada gesto, contribui para o que será lembrado de você. Para um legado verdadeiramente nobre, é necessário refletir sobre o tipo de impacto que você deseja deixar. Isso implica viver de forma coerente com seus valores e garantir que suas ações sejam guiadas por princípios de integridade, generosidade e respeito. Reflexões sobre o que você deixa para o mundo. 1. Os valores que permanecem. Um dos componentes mais importantes de um legado é a transmissão de valores. Sua conduta cotidiana é um exemplo para aqueles ao seu redor, seja na família, no trabalho ou na comunidade. Ao demonstrar empatia, coragem e honestidade, você cria um efeito cascata que pode influenciar positivamente outras pessoas, mesmo após sua partida. 2. A marca nas relações. As relações que construímos durante a vida são uma parte essencial do nosso legado. Como você trata os outros, as conexões que estabelece e o apoio que oferece são lembrados muito depois de suas palavras ou realizações materiais serem esquecidas. Uma relação genuína baseada em respeito e compreensão tem o poder de moldar as vidas de muitas pessoas ao longo do tempo. O impacto na comunidade. Um legado nobre também é medido pelo impacto que você causa na sua comunidade. Seja através de atos de bondade, liderança ou contribuições significativas para o bem-estar coletivo, cada esforço conta. Pergunte a si mesmo: o que eu estou deixando para a próxima geração? Suas ações hoje podem construir as bases para um futuro mais justo e harmonioso. Quarta, a inércia das ações. As escolhas que fazemos criam ondas que se espalham muito além do nosso horizonte imediato. Um ato de bondade pode inspirar outros a fazerem o mesmo. Da mesma forma, as sementes que você planta, seja através de ideias, atos ou exemplos, continuarão a crescer e influenciar muito após você não estar mais presente. Concluindo seu legado. Ao final da jornada, o que importa não é apenas o que você alcançou, mas como você viveu. Você foi fiel aos seus princípios? Você inspirou outros a serem melhores? Esses são os pilares de um legado nobre. Refletir sobre o que você deixa para o mundo é uma oportunidade de viver com maior significado, reconhecendo que cada dia é uma chance de criar algo que perdure. Que seu legado seja um reflexo da sua nobreza, construindo um mundo mais justo, compassivo e digno para todos.